Temos o mapa, Sol, Áries de 11ª casa, Lua Touro na casa 12, Gregory Peck, ator. O Sol de 11ª casa é aquele Sol em que o indivíduo vai substituir a família pelas amizades. Ele vai passar uma grande parte do seu tempo envolvido com os assuntos das amizades. Já a questão emocional sugere que o indivíduo vai mergulhar num processo de tentar identificar aspectos do inconsciente, por que ele pensa o que ele pensa, por que ele sente o que ele sente, e o efeito que os acontecimentos na vida dele produziram impactos que ficaram marcados. Então essa combinação tenta solucionar essas situações. Temos um mapa, Sol Áries 10ª casa, Lua Virgem de 2ª casa, Eric Daniken, escritor. Sol de 10ª casa, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome e o sobrenome dele passa a ser a profissão que ele opera. Possivelmente vai ser uma profissão que vai oferecer para ele bastantes desafios, em que ele possa comprar muita briga, tentar estabelecer a justiça ou proteger os menos protegidos. A Lua Virgem de 2ª casa é a Lua que busca uma troca emocional a partir de aspectos de um indivíduo tornar-se mais seguro. E possivelmente é um indivíduo com bastante autocrítica que estabelece para ele um conjunto de ações constantemente para ele cumprir. Pode ser um pouco tenso essa combinação. Temos o mapa, Sol Áries, Lua Sagitário, 2 elementos importantes de um mapa no mesmo elemento. Van Gogh é o dono do mapa. Sol na 10ª casa, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome e a profissão. Geralmente a profissão que ele escolhe é alguma coisa bem desafiadora. A Lua de 6ª casa, Sagitário, é aquela Lua que busca fazer a troca do conteúdo emocional junto às pessoas, aqui no caso, ambiente de trabalho, e as pessoas que também se empolguem com aquilo que está acontecendo. Temos o mapa, Sol Áries 10ª casa, Lua Sagitário 5ª casa, Ramdas é um psicólogo. O Sol de 10ª casa é um indivíduo que vai ser conhecido pela profissão. É o primeiro nome dele e o sobrenome é a profissão. Geralmente a profissão para pessoal de Áries são profissões que colocam um desafio no exercício delas, ou um desafio nas metas, ou um desafio na forma de realizar a tarefa. A Lua 5ª casa, Sagitário, é aquele indivíduo que vai buscar fazer a troca do conteúdo emocional a partir de um relacionamento leve, ou de relacionamentos leves, de preferência com pessoas que têm um certo grau de empolgação. Temos o mapa, Sol Áries de 10ª casa, Lua Aquário de 9ª casa. David Cassidy é um cantor. Sol Áries 10ª casa é aquele indivíduo que vai ser reconhecido pelo nome e a profissão como sobrenome. Vai optar por profissões que ofereçam a ele a oportunidade de provar o valor dele. A Lua de 9ª casa Aquário é aquela Lua que busca a troca do conteúdo emocional a partir do aumento do conhecimento da cultura junto aos grupos.
Temos o mapa, Sol, Áries de 10ª casa, Lua, Leão de 2ª casa, Ustinov é ator. Sol de 10ª casa, o indivíduo vai ser reconhecido pelo primeiro nome e o sobrenome pela profissão. A Lua de Leão, na casa 2, o indivíduo tenta fazer uma troca de conteúdo emocional a partir da perspectiva de obter algum tipo de segurança, de sentir-se seguro, de estar estável, de se sentir completo. Temos o mapa Sol 10ª casa Áries, Lua 5ª casa Escorpião e Leslie Howard, ator. Sol de 10ª casa, o indivíduo vai ser conhecido pela profissão. O primeiro nome é dele e o sobrenome é a profissão. É um indivíduo que vai precisar ter uma profissão que ofereça para ele desafios e ofereça para ele provocação. A Lua de 5ª casa em Escorpião sugere que a troca do conteúdo emocional tentará ser via relacionamentos leves, lembrando que essa pessoa não é uma pessoa leve, certo? Emocionalmente não. Então, um número pequeno de pessoas com quem ela vai se relacionar de uma forma leve, não tão leve, e um número pequeno. Temos o mapa Sol, Áries, 10ª casa, Lua, Escorpião, de 4ª para 5ª casa. Cristi é atriz. Sol de 10ª casa é o Sol, é aquele indivíduo que vai buscar, através da sua profissão, se encontrar. Então ele vai ser conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome vai ser a profissão. A Lua de 4ª para 5ª casa o indivíduo fica envolvido com os assuntos de família, em função da troca de conteúdo emocional ou vai tentar, através dos relacionamentos leves, estabelecer essa troca, lembrando que a Lua em Escorpião é seletiva, portanto são poucas pessoas. Outro mapa de Sol e Lua em Áries é de James Hillman, é um psicólogo que trabalha com a figura dos arquétipos. Veja que na 10ª casa em Áries coloca o ascendente dele em Câncer. E essa posição do Sol de meio-dia é uma das melhores que você pode ter e encontrar, porque dá para a pessoa uma capacidade de extroversão muito interessante. É verdade que o Sol, nas 12 casas astrológicas, ele vai ter um determinado valor. E nenhum desses outros valores são inferiores. Mas no quesito extroversão, eles são fundamentais. Essa posição do Sol, 10ª casa. O Sol e a Lua em 10ª casa vai conferir para a pessoa uma capacidade em Áries, principalmente, uma capacidade profissional muito grande, onde ele vai viver muito intensamente o seu profissional, vai precisar trabalhar com desafios, quanto maior, melhor. Vai precisar estudar, porque apesar de Áries ter o hábito de ser impaciente, ele acaba criando para si uma situação de, como é na 10ª casa, ele vai ter um talento nas questões profissionais, não há dúvida nenhuma. Tem a Lua junto, trazendo aquela colaboração de saber lidar com as questões emocionais. Em Áries nem tanto, mas colabora. E aí ele tem um destaque. Pelo destaque é que ele é cobrado, entende? Para ter o destaque, para ter o avanço no desafio, para buscar novas fronteiras, ele vai ter que estudar, não tem jeito. Então, essa impaciência natural do Áries, esse excesso de energia, vamos colocar assim, deve ser estimulado para ele colocar numa atividade física, esportiva.
porque ali vai trazer o benefício dele descarregar um pouco dessa supereletricidade, mas vai acrescentar um volume de hormônios de bem-estar que vão trazer para ele uma energia muito boa, muito agradável isso. E o fato de ser um ariano, ele vai ser sempre muito jovem com essa configuração. Muita atividade física, muito exercício, enfim, sempre muito jovem. O que também facilita para ele é a questão do aprendizado. Enquanto houver uma provocação, qualquer âmbito na vida deste ariano, ou seja, não é uma questão só do James Hillman, mas daquelas pessoas que têm o Sol e Lua na 10ª casa, favorece a atividade profissional, o destaque, a quebra de paradigmas, indo muito além daquilo onde outros já foram. Então, terrenos já pisados por outras pessoas vai ser uma barbada para o ariano. Ele vai passar reto e vai colocar novas fronteiras nas questões profissionais. Então, ele vai passar muito tempo trabalhando, muito envolvido com os desafios e sempre muito preparado. É uma qualidade variante. Temos o mapa Sol e Lua em Áries na 10ª casa em conjunção. O dono do mapa é James Hillman, psicólogo da corrente arquetípica. Veja, até um período da história foi uma psicologia freudiana. Tivemos o Jung, então, que foi desenvolvendo outras estratégias para lidar com a mente do indivíduo, ou com os traumas de uma mente de um indivíduo. Quando você tem ali essa configuração de mapa, o indivíduo qual é a característica do Sol na 10ª casa? O indivíduo é reconhecido pelo primeiro nome dele e a profissão é o sobrenome. Aí ele tem a Lua junto, né? Então fica bem claro que o indivíduo vai trabalhar com questões emocionais, de troca de conteúdo emocional, e que ele possa oferecer algo além daquilo que já está estabelecido, que é o desafio. Temos o mapa, Sol Áries de 10ª casa, Lua Áries de 9ª casa. David é político. O Sol de 10ª casa é um indivíduo que vai ser reconhecido pelo primeiro nome e o sobrenome é profissão. Vai precisar ser uma profissão, para qualquer pessoa que nasce com essa configuração, uma profissão que ofereça desafio o tempo todo, sem cessar. E a Lua na 9ª casa sugere que o indivíduo vai buscar conhecimento, vai ampliar o conhecimento e a cultura dele para fazer a troca de conteúdo emocional. Lembrando que até a Lua nessas posições que o Áries está envolvido é uma Lua de provocação. Então, possivelmente, a cultura que ele foi buscar e o conhecimento mais profundo que ele foi buscar tinham como um dos motes provocar as pessoas na hora em que ele estava trabalhando, exercendo a profissão dele. Então ele tentava, ou qualquer pessoa que tem essa configuração tenta, criar um tipo de ataque no ponto fraco do indivíduo. Temos o mapa Sol Áries 10ª casa, Lua Câncer 12ª casa. Jeffrey é político. Sol de 10ª casa. O indivíduo é identificado pelo primeiro nome e o sobrenome é a profissão dele. As profissões de Áries são aquelas profissões que oferecem para o indivíduo um grau de provocação, de desafio, de querer provar o seu valor. No caso da Lua em Câncer na 12, é uma reflexão que a Lua vai fazer, tentando investigar as origens emocionais
dos pensamentos que ela tem, não consegue controlar, das sensações que ela tem, não consegue controlar, e algumas vezes uma sensação de solidão constante. Temos o mapa Sol Áries de 9ª casa, Lua Leão de casa 12. Dorothy é atriz. Sol Áries na 9ª casa. É aquele Sol que vai se dedicar a estudar, a aumentar, ampliar a cultura, para estabelecer valor na própria vida. A Lua em Leão na 12 sugere que esse indivíduo vai ficar utilizando o tempo dele para fazer uma análise de aspectos do inconsciente dele, os pensamentos que ele tem, das sensações que ele tem, dos acontecimentos na vida dele, o reflexo disso causa nele na questão emocional. Temos o mapa Sol Áries 9ª casa, Lua Capricórnio 6ª casa. Eric Idle é ator. O Sol 9ª casa é aquele Sol do indivíduo que vai buscar conhecimento, que vai buscar ampliar sua cultura. E quando o Sol está ali, esse indivíduo vai fazer isso de forma bastante intensa, inclusive para poder se entender melhor. A Lua, que é a troca do conteúdo emocional, vai acontecer, ou tentar acontecer, no ambiente de trabalho desse indivíduo. Lembrando que a Lua, em signos de terra, ela precisa de uma certa negociação para entrar em prática. No caso do Capricórnio, o indivíduo não tem facilidade em fazer isso. Temos o mapa Sol Áries 9ª casa, Lua 4ª casa Escorpião. Rothgen é físico. Sol 9ª casa, e aí vamos olhar com carinho, que veja que tem 5 planetas na 9ª casa. É uma pessoa que, querendo ou não, vai ser um intelectual. Para se sentir gente, vai ter que estudar muito, ter uma cultura muito ampla. A Lua Escorpião de 4ª casa sugere que esse indivíduo vai tentar fazer uma troca de conteúdo emocional junto à família de origem, mas possivelmente com grandes limitações.